Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje coloca em destaque a participação da sociedade civil na Cúpula dos Povos. O evento, realizado entre 13 e 22 de junho, paralelamente a Rio+20, teve como tema central a denúncia contra a mercantilização da vida e da natureza. Pessoas de várias partes do mundo se reuniram no aterro do Flamengo, palco de centenas de debates. Foram cerca de 800 atividades simultâneas durante 10 dias. Todas com um só objetivo: mostrar as causas da crise socioambiental e apresentar soluções práticas para um mundo justo com respeito ao meio ambiente. Nos 4 quilômetros de extensão da cúpula, milhares de representantes de movimentos sociais e populares, sindicatos, povos e organizações da sociedade civil protagonizaram cenas de integração e muitos protestos. A principal manifestação levou 80 mil pessoas às ruas do Rio de Janeiro. Você fica agora com a reportagem especial feita pela equipe de comunicação do Simprominas, que esteve na cidade para acompanhar as atividades deste evento. O evento reuniu povos indígenas, sem terras, sindicatos, organizações não governamentais, jovens e pessoas de várias classes sociais e idades, num movimento em defesa de mudanças para o planeta. Cada uma delas deixou a sua mensagem para o mundo. O objetivo do movimento de mulheres camponesas na Cúpula dos Povos é dizer ao governo que essa questão da economia verde, ou capitalismo verde, como a gente costuma chamar, não é para ser descido goela abaixo para a gente, porque a gente tem uma outra alternativa para o meio ambiente, que não é transformar a natureza em mercadoria, e sim, através da agroecologia, a gente conseguir sobreviver com a natureza ao invés de apenas usar ela. O nosso objetivo aqui é reivindicar os nossos direitos sobre as nossas terras, sobre a nossa saúde e também a nossa educação. São as 3 coisas principais que nós estamos aqui. No aterro do Flamengo, região central do Rio de Janeiro, iniciativas sustentáveis de todas as partes do mundo foram compartilhadas. Projetos que até poderiam ser adotados por governos, se não ferissem os interesses das grandes corporações. Carros, bicicletas, fogões e outros aparelhos movidos a diferentes tipos de energia limpa, além de modelos de economia solidária e comunitária. A diversidade era a palavra de ordem. Este alemão, que mora numa comunidade no sul de Portugal, defendeu mudanças sociais abrangentes dentro de uma cultura de paz. Principalmente o que pode acontecer de melhor na Cúpula dos Povos é que as pessoas encontrem uma nova visão e uma nova perspectiva de futuro e não apenas lutar contra problemas que existem hoje em dia, mas encontrar uma perspectiva que elas amem e que inspire elas, e que essa é a coisa mais importante a ser feita na Cúpula dos Povos. Este dinamarquês, integrante do grupo Arte em Defesa do Humanismo, levou ao Rio esculturas para criticar o consumo excessivo e a pobreza. Consumimos todo o tempo e todo mundo quer mais, consumir mais todo o tempo. E quando falam em Rio Centro sobre como fazer mundo mais sustentável, sempre dizem, vamos a fazer carro eletrificado, então podemos comprar 2 carros e não um. Mas o problema em geral é que consumimos todo o tempo, queremos mais coisas e todo mundo quer essas. E esse é o problema. Queremos melhor economia para comprar mais coisas. E esse é o problema, não que se é eletrificado ou outra coisa. Professores e estudantes de diversas partes do país também participaram dos debates na Cúpula dos Povos. A vinda Rio+20 comprova o que nós já vem estudando dentro da academia, que é a proposta de como a sociedade está desenvolvendo diante de tanta mudança climática, diante de tantos obstáculos que vêm a vir para a nossa falta de compromisso ambiental. A Rio+20, para mim, enquanto professora de Ciências Biológicas, representa aí um marco, porque eu acho que a gente avançou muito na discussão, mas também uma oportunidade de refletir cada vez mais sobre que tipo de educação nós queremos para o Brasil, né?
se é uma educação para a sustentabilidade, porque se for essa educação, a gente tem que mudar alguns paradigmas dentro da forma como a gente está ensinando no Brasil. Num clima descontraído, o mineiro Sabino Vieira apresentou na cúpula o funk da Mulher Bambu. O ritmo contagiou quem passava pelo local. Rio lindo é Rio limpo. Se jogar lixo no chão, vai ganhar o troféu pouquinho. O que é que ele é? O que é que ele é? Você é Mulher Bambu, porque você tem as mãos limpas e o coração puro. Quem é sujo não pode estar junto com a Mulher Bambu. Até mesmo quem estava alheio ao debate mostrou sua preocupação com o meio ambiente. Aqui estamos com o Jean, que é catador de resíduos recicláveis, e hoje está aqui dando a sua contribuição. Jean, como que você acha que o seu trabalho pode contribuir para um mundo mais sustentável? Muita coisa, pode contribuir também, pode diminuir a poluição, entendeu? Se todo mundo fosse que nem eu, ia ajudar bastante. Numa confraternização de culturas e ideias, a Cúpula dos Povos celebrou a variedade e deixou um registro de que um outro mundo é possível. Uma lição que fica para todas as idades. Jogo lixo na lixeira. Você gosta dos animais? Sim. Por quê? Porque a minha escola é de natureza. A sociedade civil, reunida na Rio+20, também produziu um documento final que recebeu o nome de Carta da Terra. O texto, encaminhado às Nações Unidas, faz fortes críticas às instituições financeiras e a nações desenvolvidas. Em contraposição à ideia de economia verde e ao consumismo, as organizações sociais reivindicam a distribuição de riqueza e renda, a garantia do direito à terra, a moradias dignas, a água e a educação de qualidade. O documento pede ainda a continuidade da mobilização social. Nesta parte da reportagem que vamos exibir agora, você confere a opinião de representantes da sociedade civil sobre o resultado da Rio+20. Enquanto os chefes de Estado discutiam e aprovavam o texto final da Conferência da ONU, do outro lado da cidade, o clima era de descrença com as propostas oficiais para alcançar o desenvolvimento sustentável. De acordo com a Carta da Terra, documento feito pela Cúpula dos Povos, a Rio+20 repete o roteiro de falsas soluções defendidas pelos mesmos atores que provocaram a crise global. Para a sociedade civil, quanto mais a crise se aprofunda, mais as corporações avançam contra os direitos dos povos, a democracia e a natureza. Na avaliação do sociólogo Boaventura de Souza Santos, o resultado da Conferência das Nações Unidas é conservador e representa um retrocesso em relação à ECO 92. É uma agenda conservadora que significa um retrocesso em relação a 1992. Por exemplo, nessa altura admitiu-se que as responsabilidades climáticas e nas alterações climáticas eram sobretudo dos países mais desenvolvidos. Eles tinham uma dívida ecológica para com os países menos desenvolvidos. Era um princípio de equidade que está a ser posto em causa neste momento e que nem sequer o tal fundo para o desenvolvimento sustentável que se procurava precisamente conseguir que as responsabilidades são comuns, mas são diferenciadas, não vai ter lugar. O documento final da Cúpula dos Povos também defende a mudança do atual modelo energético, a democratização dos meios de comunicação, a reforma agrária e o consumo de alimentos sadios, sem o uso de agrotóxicos e de sementes transgênicas. A Carta da Terra ainda se solidariza com povos e países ameaçados por golpes, como o que ocorreu no Paraguai. Com críticas ao capitalismo e à chamada economia verde, os participantes da cúpula defenderam uma economia criativa, solidária e justa. Para os movimentos sociais e populares, a economia verde é uma tentativa das grandes empresas de retirar direitos e de se apropriar da natureza. Uma floresta absorve o gás que produz o efeito do aquecimento global, não é? Portanto, ao fazer isso, naturalmente é um bem gratuito da natureza. A floresta funciona assim. O que é que eles querem fazer? É que este serviço da floresta agora tenha um valor de mercado. Isto é, isto vale X.
esta floresta vale X. E, portanto, o Brasil tem, neste momento, um bem de mercado que pode vender a outros Estados. Ou seja, começamos a negociar com a natureza. E isto, em meu entender, é a coisa pior que pode imaginar, porque estamos a transformar o que a natureza nos dá gratuitamente num bem de mercado que amanhã pode ser objeto de especulação, por exemplo, financeira. O modelo de desenvolvimento sustentável exigiria que não assentasse na ideia de crescimento infinito. Ora, a ideia de crescimento infinito está aí. Uma economia que neste momento é totalmente controlada pelos mercados, em que os Estados, por exemplo, são chamados a ter um papel, acima de tudo, de proteger os mercados e de garantir a liberdade global dos mercados. Não é através dessa forma nós precisamos de assentar a prosperidade dos povos em outros critérios que não seja o crescimento infinito. Ao nível das políticas de Estado vai falhar. Ao nível da sociedade civil continua uma mobilização que eu penso que é muito importante e que vai continuar nas próximas décadas. Mas já devemos estar a olhar para a Rio+40. Em grande número na cúpula dos povos, os povos indígenas também fizeram reivindicações e cobraram mais atenção por parte do poder público. Índios votam, índios comem, índios vestem, índios querem viver bem. Índio não quer riqueza, índio quer ser feliz, como todos. Só que também desejamos a felicidade a todos. Queremos aprender, queremos uma boa vida, não só para nós, índios, mas para todos. O Brasil é maravilhoso. Para o ator Nélio Fernando, que recitava poemas de Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, entre outros grandes nomes da literatura mundial e nacional, um dos caminhos para a transformação virá, sem dúvida, da poesia. Há várias formas de manifestação artísticas e uma delas é a poesia, que é através da palavra, né? Existem as esculturas, o cinema, o teatro, e a poesia é mais uma delas. A poesia é feita por poetas, né? Que são pessoas que pensam uma sociedade, e se eles pensam, eles têm mais autonomia para falar sobre essa mesma sociedade. Daí que é importante ouvir os poetas. Entenderás a sociedade. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não lê, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, do aluguel e do sapato depende das decisões políticas. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, do aluguel e do sapato depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto, lacaio dos exploradores do povo. Poemas? Tem vários pelo cardápio. Solano Trindade, José Paulo Paes. Cada um no seu ritmo e do seu jeito. O que se viu na Cúpula dos Povos foi um grande número de experiências para fortalecer a luta anticapitalista e enfrentar os problemas mais graves vividos hoje. O evento funcionou como um grande fórum que festejou a integração dos povos unidos em torno de um objetivo comum, a construção de sociedades justas e em harmonia com a natureza. Só a sociedade civil pode mudar. As grandes mobilizações, as grandes mudanças só aconteceram quando as pessoas saíram de suas casas, saíram da frente da televisão e foram protestar. Só ali conseguiram as grandes mudanças. Foi assim na democracia, foi assim nas diretas já, foi assim com diversas conquistas da sociedade brasileira e mundial. E agora não é diferente. Estamos diante de várias crises, de crise social, crise econômica, crise ambiental, crise de valores, e a gente só vai conseguir mudar isso com uma ampla e forte mobilização da sociedade civil. A principal mensagem é que você não pode ficar parado, você precisa se engajar em determinados processos, você precisa ver que grupos você tem uma determinada identificação e tentar se juntar a eles para tentar construir localmente, globalmente, mundialmente, uma nova agenda positiva para que a gente possa mudar o atual sistema que já está completamente refém de grandes corporações dentro das Assembleias Legislativas, dentro das câmaras de vereadores, dentro da Câmara dos Deputados, não só do Brasil como no mundo. Você confere agora o vídeo da campanha do Sim Pro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Lembrando que no próximo domingo nós vamos exibir uma reportagem especial sobre o tema da água, assunto bastante discutido tanto na Rio+20 quanto na Cúpula dos Povos.
Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Histórias Cruzadas. Esse é o filme que será exibido nesta terça-feira, às 7 horas da noite, no Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, centro de Belo Horizonte. A narrativa traz a história de uma jovem determinada a se tornar escritora, que entrevista negras que trabalham na criação de filhos da elite. Na quinta, dia 12, o longa A Espiã estará em cartaz no Cineclube Uma Tela no Meu Bairro, na sede do Simprominas. No filme, uma cantora judia se esconde durante a Segunda Guerra Mundial e se une a um grupo de judeus para fugir dos nazistas. Já em Poços de Caldas, o projeto Cinema, Luz e Reflexão exibe o filme Vicky Cristina Barcelona, nesta terça, às 8 horas da noite, no prédio do Manhattan. A programação completa das atividades cineclubistas do Sindicato dos Professores está em www.simprominas.org.br. Confira agora o Simpra em Movimento. Depois de 17 meses em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, o PNE, foi finalmente aprovado pela Comissão Especial que analisa a matéria. O PNE estabelece 20 metas educacionais que o país deverá atingir no prazo de 10 anos. O percentual de 10% do Produto Interno Bruto para a educação pública foi aprovado por unanimidade na sessão realizada em 26 de junho. O Simpro considera que foi acertada essa decisão de 10% do PIB para a educação, porém a gente tem que levar em conta que, a partir de estudos feitos, 10% é o mínimo necessário para que o Brasil continue a avançar na educação pública. Até porque muitos países aplicam um valor muito acima, não é, para considerarem-se como países desenvolvidos, e o Brasil está longe disso. A medida é considerada uma vitória dos movimentos educacionais, que envolveram milhões de brasileiros no debate por melhorias para a educação. A discussão sobre o financiamento do setor foi um dos temas mais debatidos na Conferência Nacional de Educação, realizada em 2010. Além disso, quase uma centena de audiências públicas ocorreu em todo o país entre 2011 e 2012, incluindo debates realizados no Congresso Nacional. O Simprominas participou ativamente das discussões e apoiou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que criou o movimento PNE para valer. Em Minas Gerais, o movimento foi lançado em junho do ano passado, em evento na Secretaria Municipal de Educação. Desde a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, a gente vem debatendo a questão dos 10% do PIB de investimento direto para a educação. E para o setor privado, a gente vem batalhando pela regulamentação do setor, né, da oferta da educação privada pelo governo. Tem que ter uma regulamentação e tem que ter parâmetros que qualifiquem essa educação oferecida pelo setor privado. O projeto do Plano Nacional de Educação segue agora para votação no Senado. É muito importante que a sociedade civil, as entidades de classe, as associações de professores se mobilizem para convencer os senadores da importância desse projeto, não só da manutenção dos 10%, como de outros pontos importantes, como a regulamentação do setor privado de ensino. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.